Com isto passamos ao voto. E agora passamos à votação seguinte. Ponto 12. Relatório Ferreira. Regulamento 1198/2006 do Fundo Europeu das Pescas. Sendo o relator o Sr. Ferreira. O Sr. Ferreira, quer intervir? Então faça favor. Muito obrigado, Presidente. Como não foi divulgado na lista de voto o sentido de voto do relator, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. O sentido de voto em relação às emendas propostas. Eu tive já a oportunidade de reunir com os relatores sombra e, portanto, eles conhecem qual é a minha posição, mas gostaria também de transmitir aos outros membros qual a minha posição. Eu penso que dado o conteúdo e a natureza desta proposta legislativa da Comissão, é de todo o interesse que este processo seja concluído o mais rapidamente possível. Foi esse o espírito que presidiu à elaboração deste relatório pela minha parte. Dito isto, eu considero que as emendas das quais tivemos conhecimento há poucas semanas da parte do Conselho e que foram apresentadas como propostas de alteração aqui ao relatório, é minha opinião que essas emendas são desnecessárias e inconvenientes. Não acrescentam absolutamente nada, pelo contrário, o que vão acrescentar é uma carga administrativa e burocrática desnecessária. Isto reflete a posição de alguns países no Conselho, que está em linha, aliás, com a postura que esses países têm tido, de uma forma geral, em ignorar e deturpar as causas das dificuldades com que se encontram as economias mais débeis neste momento, em especial os países que estão com os programas ditos de assistência financeira, e em dificultar toda e qualquer solução que possa contribuir para a resolução desses problemas. Nessa medida, não entendi que não deveria propor nenhum tipo de emenda que fosse ao encontro do que foi proposto pelo Conselho. Não obstante, e por entender que este processo deve, até no interesse dos países envolvidos, ser concluído tão rapidamente quanto possível, enfim, não me oponho às emendas que o colega Cadec, em concreto, entendeu fazer. Nesse sentido, o sentido de voto que recomendaria para este conjunto de emendas, que admito possam ser votadas em conjunto, era a abstenção. Com esta ressalva, enfim, considero-as lamentáveis e absolutamente desnecessárias e infelizes, porque traduzem a continuação de uma postura sistemática por parte de alguns países no Conselho, que é incompreensível. Deixe-me só... Não por acaso, já agora é importante dizer, não por acaso alguns destes países, dos países que levantaram estas questões no Conselho, são aqueles que, num certo sentido, mais ganharão com a não utilização por parte dos países em dificuldades dos fundos comunitários que têm à sua disposição. É disto que se trata aqui. Nós estamos a adotar uma alteração legislativa que permite aos países em maiores dificuldades utilizarem melhor e mais os fundos comunitários à sua disposição, diminuindo a necessidade de cofinanciamento nacional. É bom dizer que toda e qualquer verba que estes países não utilizem, países que delas muito necessitam nesta altura, vai reverter para os outros países na proporção exata, em que, como sabem, em que contribuíram para o orçamento e, portanto, alguns deles serão os principais beneficiários com a não utilização destas verbas por parte dos países em maiores dificuldades. Se calhar, infelizmente, encontramos aí algumas das razões para estas dificuldades sistemáticas que vemos surgirem no Conselho por parte de alguns destes países. Agora votemos a proposta de resolução legislativa. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Aprovado. 19 votos a favor, nenhum contra, unanimidade. Parabéns. E digo mesmo, peço à Comissão se consente que, em função deste resultado, o relator possa ir ao encontro de um acordo de primeira leitura com o Conselho. Então, uma vez que ninguém se opõe, fica aprovado.